muitas vezes a gente observa que os amigos Baha'is imaginam que o sétimo vale, o vale da verdadeira pobreza, da inexistência absoluta, é um vale inatingível, né? Muitas vezes o sentimento no coração dos amigos Baha'is é que o sétimo vale é uma condição impossível. Nós vamos por todos os 6 vales até chegar na porta do sétimo e daí aí a gente não consegue entrar, porque como é que a gente chega na inexistência absoluta? Como é que a gente chega na verdadeira pobreza, né? O sentimento é de absoluta incapacidade, é de absoluta inadequação. E é verdade, né? Muitas vezes, esse sentimento de inadequação é o próprio instrumento de desenvolvimento, né? Nós deveríamos estar constantemente insatisfeitos com o nosso desenvolvimento espiritual, né? Nós deveríamos estar sempre atentos, né, ao aperfeiçoamento da nossa alma, ao desenvolvimento da nossa alma. Mas aí existe uma linha tênue, um mistério muito importante, eu diria, que se por um lado ficar o tempo todo achando que a gente já está ok, que a gente já é legal, que a gente já alcançou a proximidade de Deus, se por um lado isso é equivocado, é errado, por outro lado, ficar o tempo todo olhando para si e para suas faltas também é errado. Sempre temos que lembrar que o ego, como definido nas escrituras Baha'is, e em todas as escrituras, na verdade, o ego é o que nos leva para baixo. É o que nos afasta de Deus. E o ego pode nos afastar de Deus tanto com sentimentos de superioridade, como com sentimentos de inferioridade. Enquanto nós olharmos para nós, o ego está funcionando. Por isso, Abdu'l-Bahá inúmeras vezes dizia aos amigos: não olheis para vós próprios, olhai para o poder de Deus. Por isso, tantas vezes o guardião dizia nas suas cartas que se os amigos esperarem até estar totalmente prontos, em termos espirituais, a causa não vai para frente. É um mistério enorme a maneira como Deus faz o desenvolvimento espiritual dos seus servos quando ele manda uma nova revelação ao mundo. Porque quando as pessoas buscam a espiritualidade, ou buscam se desenvolver espiritualmente, buscam a transcendência, sem a revelação divina para a época, elas se tornam egoístas espirituais. Elas estão concentradas nelas mesmas. E elas querem se aperfeiçoar para elas brilharem, para elas serem felizes, para elas encontrarem a paz de espírito, para elas estarem na presença de Deus. Mas é tudo ego. A única maneira de eliminar o ego é o serviço. É a única maneira. Por isso, Abdu'l-Bahá se chamou a si próprio o servo de Bahá. Vocês recordam uma passagem dos evangelhos, está registrada nos 4 evangelhos. Jesus estava indo para a cidade de Cafarnaum com os seus apóstolos. E no caminho eles vinham discutindo entre eles. E claro, Jesus sabia sobre o que eles estavam discutindo, né? E em determinado momento ele vira para eles e pergunta: sobre o que estavais discutindo no caminho? E eles não quiseram falar, por vergonha. Porque no caminho eles vinham conversando quem era o maioral entre eles. Quem era o maior no reino de Deus entre eles. Imagina, Deus envia seu filho ao mundo para a salvação. Esse filho escolhe 12 almas para ser seus apóstolos diletos. E, de repente, estão os 12 conversando quem é o bambambam no reino de Deus. Não, dá vontade de bater, né? Dá vontade de bater.
Então, Jesus não bate. O único em quem Jesus bateu foi nos vendilhões do templo. Mas ele, sabendo o que eles vinham falando, ele diz para eles, em verdade vos digo, que o maior no reino de Deus é o servo dos demais. Em verdade vos digo, que o maior no reino dos céus é o servo dos demais. Aquele que quiser se fazer grande, que se faça o servo dos outros. É extraordinário. E daí ele segue dizendo, porque o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. E para oferecer a sua vida em holocausto pelo resgate de muitos. É extraordinário. Não existe proximidade a Deus, não existe comunhão com Deus, a não ser no serviço. Abdu'l-Bahá nos diz numa epístola que só existem 2 graus na existência. Só 2 graus. O grau de Senhor, que pertence exclusivamente a Deus, e o grau de servo, que pertence a todos os outros. Então, se um homem quer ser cada vez melhor no seu grau, que é o grau de servo, e não de senhor, ele tem que ser cada vez mais servo. O homem que tenta ser senhor está usurpando a sua posição. E, na verdade, esse é dos caídos, esse é dos perdidos, envolto num ego denso. Porque Jesus também diz aos apóstolos nessa ocasião, quem quiser exaltar-se será rebaixado, e quem se rebaixar será exaltado. Essa é uma lei universal. É uma lei universal. Então, nós, na fé, graças à revelação de Bahá'u'lláh e à misericórdia de Bahá'u'lláh de nos aceitar na sua fé, nos atrair e nos manter dentro dela durante tantas décadas, Deus nos preserve para que até o fim a gente seja assim, e ninguém sabe qual vai ser seu próprio fim. Mas a misericórdia de Bahá'u'lláh, com essa bênção de estarmos na fé, é que nós somos permanentemente encorajados ao serviço. Permanentemente. Primeiro, pelo exemplo de Abdu'l-Bahá. Olha para mim, seja como eu, Abdu'l-Bahá, servo de Bahá. Esse é o que ele deseja. E mais, porque sabe o ditado de que tem que trocar o pneu com o carro andando? Nós, como Baha'is, dentro do reino de Bahá'u'lláh, é assim. A gente vai aperfeiçoando a alma e purificando a alma enquanto vai fazendo as coisas. A gente não para ficar aperfeiçoando as almas. A gente não se retira para o monge no Tibete ou no Monte Carmelo, para a cova de Elias, para ficar 10 anos meditando e então achar que está na presença de Deus, como alguns monges tibetanos acham, entendeu? Não. Nós temos que trocar o pneu enquanto o carro continua andando. E nesses trancos e barrancos, e na consulta da Assembleia, e na cara feia de alguns amigos durante a festa 19 dias, e na hora da consulta para tomar decisão por onde começar as atividades básicas, a gente vai lapidando o ego. Claro que graças ao bom Deus tem a hora do refresco, quando a gente faz oração, faz 95 vezes Allahu Akbar. Então tem a hora do refresco. Mas eu garanto para vocês que o ego é mais lapidado na hora da consulta do que na hora dos 95 vezes Allahu Akbar. Porque nós somos lapidados uns pelos outros. Lembram? Eu não tive tempo de fazer a seleção das passagens que eu queria comungar hoje com vocês. Não deu tempo. Selecionei algumas e estou agora falando com vocês e ainda botando em negrito ou em itálico algumas das passagens que estão aqui na minha frente. Daqui a um pouco vou começar a mostrar. Mas uma delas, vocês lembram que Bahá'u'lláh, no Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh, ele diz:
aquele que desejar comungar com Deus, que comungue com os seus bem-amados. Ele não diz que se retire para uma montanha e busque a transcendência iluminadora. Não. Ele diz que quem quer comungar com Deus, que comungue com seus bem-amados. Esse é um mistério extraordinário que quando as pessoas se afastam do profeta para a sua época, elas esquecem. Quando as pessoas se afastam do profeta da sua época, quando se afastam da revelação de Deus para o seu dia, elas se tornam egoístas espirituais. A busca da espiritualidade é toda em função do ego, para ser melhor, para ser mais iluminado, para ser mais feliz, para estar em paz. E daí está fazendo meditação no seu quarto e a filha vem e bate na porta chorando e fica irritado com a filha, porque estragou a meditação. Não é isso. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. São João, na sua quarta maravilhosa epístola, ele diz: quem diz que ama a Deus, mas detesta o seu próximo, é mentiroso. Veja, quem diz que ama a Deus, mas detesta o seu próximo, é mentiroso. E daí ele segue dizendo, porque se tu não amas aquele que tu podes ver, o teu próximo, como vais amar a Deus a quem não podes ver? É bárbaro. Deus se faz presente na nossa vida nos outros. Nos outros. Por isso que Bahá'u'lláh diz também em outra epístola, lembra? Ele diz, quando a chama do ego te sobrevier, vede-me diante de ti, entre ti e o teu próximo. Se quando a gente estiver com raiva do irmão na nossa frente, indignado com o irmão na nossa frente, Bahá'í ou não Bahá'í, com outro ser humano na nossa frente, com raiva dele, indignado, desprezando o estado lastimável dele, Bahá'u'lláh diz que isso é uma manifestação do ego. E que nesse momento nós temos que ver a face dele entre esse irmão e nós mesmos. Isso é extraordinário. É trocar pneu com o carro andando. É o que nós fazemos. Claro que os momentos de espiritualização, como 95 repetições de Allahu Akbar, como as orações, todas essas coisas fazem parte da grande dinâmica do aperfeiçoamento da alma. É algo extremamente complexo. É algo extremamente rico. Mas nós não aperfeiçoamos a alma e nós não encontramos a salvação no afastamento dos outros. A salvação é encontrada na comunhão com os outros. Porque a comunhão com os outros é a comunhão com Deus. Por isso que Bahá'u'lláh diz que Deus ama aqueles que trabalham em conjunto. Por isso que Bahá'u'lláh estabeleceu a consulta como a maior lei de Deus entre os homens. Se queremos encontrar o caminho de Deus, sentamos e consultamos. Trocamos ideias, tentando nos desprender das nossas certezas e absolutas afirmações. Com humildade, dando ideias. Olha, gente, posso estar totalmente errado, mas eu penso tal coisa. E, gente, eu sinto que eu vou destoar de tudo que vocês disseram, me perdoem, mas eu estou sentindo tal coisa. Pronto. Esse é o caminho. E é nisso que nós comungamos com Deus. E trocamos o pneu furado enquanto seguimos. Então, além do exemplo de Abdu'l-Bahá, a dinâmica, a própria dinâmica, os processos nos quais uma alma envolvida na fé de Bahá'u'lláh e dedicada ao serviço, porque, claro, o Guardião escreveu que existem dois tipos de Baha'is. Aqueles cuja religião é Bahá'í
e os que vivem para a fé. E ele diz que, óbvio, que Deus ama mais aqueles que vivem para a fé. Mas nós também não podemos nunca julgar, porque alguém que hoje está vivendo pela fé pode virar um perdido mais adiante. Tivemos mãos da causa que caíram dessa maneira. Não sabemos o julgamento final. Não, simplesmente não sabemos. Temos que cuidar muito para não cair. Muito. Mas, enfim, os processos todos que Baha'u'lláh colocou em ação na sua religião, na nossa fé amada, são processos de purificação do ego. A criação das comunidades, a maneira como as comunidades funcionam, com as instituições, com os indivíduos, os processos de consulta, os processos de guia, os processos dos planos, tudo isso é aperfeiçoamento da alma. Tudo isso é aperfeiçoamento da alma. Afastar-se da dinâmica e dos processos de construção do reino de Deus é afastar-se dos processos e dinâmicas de aperfeiçoamento da alma. Simplesmente isso. Quem não está envolvido de coração com o plano de 9 anos, agora, quem não está de coração envolvido na difusão das fragrâncias divinas, não está aproveitando a oportunidade como poderia. São esses processos que nos aproximam de Baha'u'lláh. E às vezes, quando a gente menos espera, e da maneira como menos se espera. Então, queria compartilhar com vocês algumas passagens, porque o nosso objetivo, de novo, é analisar por que o sétimo vale, a gente colocou como título, né, da fala, por que o sétimo vale é o único sem fim, né? E por que nós precisamos ter uma visão positiva do sétimo vale e de já estar no sétimo vale? A grande questão é essa. Se alguém achava que estava fora do sétimo vale, eis que lhes dou uma excelente notícia. Já estão dentro. Estamos dentro. Ou como diz o mano aqui da rua, estamos junto. Fiquem certos disso. Não sou eu, Luiz Henrique, que está dizendo, é Baha'u'lláh quem afirma, né? Como a gente vai ver. Então, você vai provar isso para a gente? Vou provar num instante, Janete. Ah, tá. Eu não sabia que eu já estava lá. Pode sentir-se já diplomada. Mas, é claro... Eu posso sair correndo? Espera o fim da apresentação, daí tu sai correndo. Então, nós sabemos que Deus, nosso Senhor, colocou dentro de nós um eu superior e um eu inferior, certo? O ser humano tem um eu superior e um eu inferior. Tem a luz e a sombra. Baha'u'lláh, quando fala da educação das crianças, lembram? Ele, numa epístola, diz que toda criança é potencialmente a luz e a escuridão do mundo. Vejam, é muito forte isso. Toda criança é potencialmente a luz e a escuridão do mundo. Vai depender da educação que ela receber e da guia, que ela se torne ou um santo ou um demônio. Os dois potenciais estão dentro do homem, né? Claro, Baha'u'lláh nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como o Gênesis diz, né? Mas essa imagem e semelhança de Deus está dentro de nós em potencial. E ela depende do nosso esforço para que se manifeste. Por que o ser humano tem um eu superior e um eu inferior? Para que a gente tenha livre-arbítrio. Deus é autônomo, tá certo? Deus é autônomo, absolutamente autônomo. Ele faz o que lhe apraz. Ele ordena o que deseja. Ou como Deus tem infinitos nomes, né? Deus tem infinitos nomes. Então, entre os nomes de ele faz o que lhe apraz, ele cumpre o que deseja,
existe também o nome de Deus, ele faz o que lhe dá na telha. Esse é um outro nome de Deus. Ele faz o que lhe dá na telha. Por ser autônomo, por Deus ser autônomo e por nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus nos quis autônomos também. Se nós fôssemos pré-programados para o bem, se não existisse o mal no mundo, se o ser humano não pudesse matar, não pudesse odiar, não pudesse ter preconceitos, se nós fôssemos programados para o bem, nós não seríamos autônomos. Nós seríamos robôs programados para o bem. E não é o que Deus deseja. Ele quer que nós ascendamos aos céus da santidade por sua graça e por nosso próprio esforço. Somos coadjuvantes no processo de salvação da alma. Deus e cada um de nós somos coadjuvantes no processo de salvação da alma. E essa é a maior bênção. Essa é a maior bênção. Os alemães têm um ditado muito bom. Aliás, os alemães têm muitos ditados muito bons, todos os povos têm ditados muito bons, né? Mas tem um ditado muito bom alemão que diz que Deus dá as nozes, mas não as quebra. Deus dá as nozes, mas não as quebra. Muhammad diz que Deus onipotente, que tudo pode, que tudo sabe, que tudo faz, Deus onipotente decidiu que os homens fossem seus ajudantes. Veja, ajudantes do Deus onipotente. É por misericórdia. É para que a nossa vida moral e espiritual tenha valor. Por isso nós podemos passar por esse mundo deixando depois de nós algo melhor ou algo pior. E isso nos dá valor moral. Isso nos faz seres dignos. Se não fosse assim, não teríamos essa dignidade da autonomia. Então, luz e sombra coabitam dentro de nós, neste mundo. Só neste mundo. Abdul-Bahá diz: o mundo espiritual não é mais um mundo de sombras. O mundo espiritual é só um mundo de luz. Na verdade, o eu inferior não é algo que nós temos. Nós não temos um ego. Nós não temos uma alma iluminada e um ego infernal. O ego é tudo o que a alma iluminada não é. Tá certo? Nós não temos ódio. Ódio é simplesmente a falta do amor. Lembram? Abdul-Bahá fala em detalhes disso várias vezes. O mal é só a falta do bem. Mas nesse mundo ele confunde. Nesse mundo ele confunde. Um buraco é só a falta de terra. Um buraco não existe. Quando falta terra, a gente chama de buraco. Daí o João está indo lépido e fagueiro, querendo escapar, como agora há pouco ele queria escapar rapidamente, e daí cai num buraco e quebra as duas pernas. E vai dizer: ah, mas o Luiz falou que buraco não existe, acabei de quebrar as pernas. Ora, o mal tem efeito, porque a falta do bem tem efeito, mas em essência não existe. O ódio é a falta do amor, por isso o amor sempre vai vencer o ódio. Dentro de um deserto absolutamente escuro, sem lua e sem estrelas, se nós acendemos um fósforo, o fósforo ilumina o deserto. Não é o deserto que escurece o fósforo. A menor luz ilumina. A maior escuridão não domina nem a menor luz. Então, quando nós estamos nos esforçando para nos aproximar de Deus e eliminar, entre aspas, o eu inferior, na verdade, nós não estamos eliminando nada. Nós estamos tentando fortalecer o eu superior. Esse é o trabalho. O trabalho é de construção, não é de desconstrução. O trabalho é de aperfeiçoamento. Eu não tenho que me esforçar
para tentar ser menos egoísta. Não, eu tenho que me esforçar para ser mais altruísta. Eu não tenho que me esforçar para ser menos apegado. Eu tenho que me esforçar para ser mais desapegado. Eu não tenho que me esforçar para dizer menos mentiras. Eu tenho que me esforçar para ser mais verdadeiro. A gente constrói no que é positivo. Toda a atenção ao que é negativo é perda de tempo. Porque não é assim que se aperfeiçoa a alma. Porque a alma é boa, potencialmente boa. O eu inferior é só um véu que existe nesse mundo para nos dar livre-arbítrio. Só isso. É uma ilusão. Como Buda dizia, Maya é a ilusão. Como Baha'u'lláh diz, lembra quando ele lembra o casamento do irmão, quando ele era pequeno, e que o artista tirou as marionetes de dentro de uma caixa e fez um teatro, e o príncipe, e o rei, e os soldados, e todo mundo ficou emocionado com aquilo, e depois ele bota tudo isso dentro da caixa e leva embora. E Baha'u'lláh diz, então, desde aquele tempo, ficou claro para mim que o mundo é uma ilusão, com aparência de realidade. É um teatro, com aparência de realidade. Só para que as almas possam ter livre-arbítrio. Mas no mundo espiritual é tudo luz. Por isso que Abdu'l-Bahá também diz que as almas, no mundo espiritual, não existe alma penada. Sabe aquela coisa que, tem almas que estão presas nesse mundo que fazem o mal, né? Que assombram, almas más que fazem o mal para as outras nesse mundo. Abdu'l-Bahá disse isso é bobagem. Porque as almas más não são más, elas são pouco boas. Elas não têm maldade, elas não têm bondade. Hitler não era um monstro porque tinha muito mal. Ele era um monstro porque não tinha nenhum bem. Abdu'l-Bahá diz, um homem não pode dar a outro homem a sua pobreza. Ele só pode dar a outro homem a sua riqueza. Então, essas almas que são pobres espiritualmente não podem fazer nenhum mal. Isso só é nesse mundo de ilusão. No mundo espiritual não existe isso. Abdu'l-Bahá diz que no mundo espiritual todas as almas são eternas. Porque Deus nos criou eternos depois do nascimento. Mas ele diz que a eternidade de alguns é como pó. Abdu'l-Bahá diz, nesse mundo material, o homem existe e o pó existe. Mas quando o homem morre e se torna pó, ele deixou de existir nesse mundo. Ele diz, no mundo espiritual, todas as almas são eternas. Mas comparada com aqueles que têm vida, aqueles que não têm vida espiritual são como pó, embora durem para sempre. Como pó. Então, o bem e o mal estão potencialmente dentro de nós. E é tão errado achar que a gente é o maioral, como os apóstolos estavam discutindo na presença de Jesus, antes de aprenderem que o maioral é o servo dos demais, que é grande aquele que se faz humilde, que é elevado aquele que se rebaixa. Assim como é errado pensar que é o maioral, também é errado pensar que eu sou a pior das criaturas. Eu sou o mais pecador dos homens. E ficar olhando para as suas faltas o tempo todo. Abdu'l-Bahá diz, não olhem para vós mesmos, olhem para a graça de Deus. Não olhem para vocês mesmos, porque isso também é ego. O sentimento de incapacidade é ego. O guardião, amado guardião, ele diz que nós devemos fazer das nossas pedras de tropeço as pedras com as quais nós construímos a escada para Deus. É tão simples. O guardião diz, devemos olhar aquilo que nós erramos no passado, mas não ficar absorvidos por isso.
Simplesmente perceber que fizemos errado e não fazer de novo no futuro. Pronto. Que bom que eu errei. Agora eu já sei que fiz besteira. Não vou errar mais. E daí pronto, erra de novo, porque não é fácil. E daí fica com mais raiva. Que droga, eu disse que não ia fazer de novo e fiz. E daí implora a Deus. Eu te adjuro pelo teu poder, ó meu Deus, não deixes nenhum mal me sobrevir em tempos de provações, e em momentos de inadvertência guia meus passos no caminho certo, através de tua inspiração. E pronto, sigo andando, trocando pneu e torcendo que da próxima vez eu não faça mais. E um dia, com a graça do bom Deus, vamos conseguir deixar esses erros para trás. E vamos ver que eles já não pertencem a nós. E vamos ser tão gratos a Deus, tão gratos, como jamais seríamos se tivéssemos acertado sempre. Seremos tão puros, porque sabemos que Ele que nos purificou. E daí nós estaremos junto com São Paulo, quando ele agradece a Deus o aguilhão que tem na carne, porque esse aguilhão o fez humilde. Essa é uma bênção incalculável. Bom, mas eu já falei demais, eu disse que eu ia mostrar slides. Mesmo o rouxinol tem tempo para acabar. Mesmo o rouxinol, com a sua amplitude de tempo, chega uma hora que excesso de palavras é veneno mortal, Baha'u'lláh disse. A ideia é essa, né? O sétimo vale, o único sem fim. Por quê? Porque todos os vales têm começo e fim. O primeiro vale tem começo e fim, o segundo vale tem começo e fim, o sétimo vale é o único que tem começo, mas não tem fim. E por que o último vale tem começo e não tem fim? Porque o último vale é o vale da presença de Deus. E como Deus é infinito, e nós nunca vamos alcançar a Deus, então a caminhada no sétimo vale é infinita. E é muito importante que os amigos percebam que, por graça de Deus, nós não precisamos ser perfeitos para estar no sétimo vale. De maneira alguma. E é isso que quero mostrar bem claro pelo texto de Baha'u'lláh. Então, Shoghi Effendi diz que os 7 vales são a maior composição mística, né, de Baha'u'lláh. Vocês recordam e já estudaram, né? O Jorge Guerreiro, o querido Jorge, estudou com vocês os 7 vales. O vale da busca, o vale do amor, o vale do conhecimento, o vale da unidade, o vale do contentamento, o vale da admiração e o vale da verdadeira pobreza e inexistência absoluta. Cada vale tem suas características, tem suas especificidades, tem suas condições. E Baha'u'lláh, vocês recordam, fala nos 7 vales, que uma pessoa pode passar por todos eles num piscar de olhos. Não é? Então, há muito a ser estudado em relação aos 7 vales. Mas o que eu quero apresentar para vocês é uma das visões em relação a isso, de que os 7 vales são os passos da alma para reconhecer a manifestação de Baha'u'lláh. Os 7 vales são os estágios da alma até aceitar a manifestação de Deus para o seu dia. A alma busca, depois a alma ama, depois a alma conhece a manifestação de Deus para o seu dia. Depois a alma se une à manifestação. Ela então se contenta com essa união. Ela se admira a cada instante pelas coisas que sucedem a ela nessa união. E então ela ingressa no vale da verdadeira pobreza e na inexistência absoluta. Qualquer um de nós deve recordar, quando estava estudando a fé, investigando a fé, lendo os textos de Baha'u'lláh, lá no começo, o quanto a gente foi passando por esses vales.
da busca. Como, de repente, um texto gerava amor, o conhecimento de Abdu'l-Bahá, da personalidade de Abdu'l-Bahá, das histórias de Abdu'l-Bahá, nos fazia ingressar no Vale do Amor. A admiração. Mas o Vale da verdadeira pobreza e inexistência absoluta não é um vale inalcançável. Aqueles que aceitam a revelação de Bahá'u'lláh já estão dentro dele. Recordando algumas pequenas passagens do sétimo vale, no Vale da Unidade, Bahá'u'lláh diz: sempre que a luz da manifestação do Rei da Unicidade se estabelece no trono do coração e da alma, o brilho dele torna-se visível em cada membro e elemento do corpo. Então o mistério da famosa tradição reluz em meio às trevas. Um servo é atraído a mim em prece, até que eu lhe responda. E quando eu lhe tiver respondido, torno-me o ouvido com o qual ele ouve. Vale da Unidade. Então nós nos aproximamos de Deus e Deus se aproxima de nós. Nós buscamos a presença de Deus e Deus entra em nossa alma. Bahá'u'lláh também cita isso nos 7 vales. Quem me procura, me encontra. Quem me encontra, apaixona-se por mim. Quando ele se apaixona por mim, eu me apaixono por ele. Aquele por quem me apaixono, eu sacrifico. E aquele a quem sacrifico, passo a ser eu mesmo o resgate de seu sangue. Como isso ecoa a afirmação de Bahá'u'lláh na oração longa de cura, quando ele diz que 2 dos nomes sagrados de Deus é: ó Deus que matas os que amam, ó Deus de graça para com o malfeitor. Ele é aquele que mata os que amam. É aquele de graça com o malfeitor. E esse malfeitor, é claro, somos nós mesmos. E esse que ama, somos nós mesmos também. E são todos, não é? Mas daí agora, Janete, essa é presente para ti hoje, especial para ti. Eu me sinto agora como quando São Tomé disse: enquanto eu não puser o dedo na ferida dele e lhe tocar o lado, eu não vou acreditar. Então, a Janete é São Tomé agora. Janete, bota teu dedo nas feridas agora e crê. Veja que maravilha esse trecho de uma epístola antes não traduzida, que a Casa Universal de Justiça colocou no site oficial dos textos sagrados Baha'is, no Centro Mundial, numa publicação nova, que não temos em português ainda, que é chamada The Call of the Divine Beloved, Selected Mystical Works of Bahá'u'lláh. Então, o chamado do divino amado, ou do amado divino, obras místicas selecionadas de Bahá'u'lláh. Nessa publicação, a Casa de Justiça faz uma revisão, em alguns momentos significativa, de obras como os 7 vales e os 4 vales. Então, os 7 vales está disposto aí no site do Centro Mundial, nessa revisão. E no prefácio a essa obra, o chamado do amado divino, no prefácio, a Casa de Justiça traduz essa epístola que antes não estava traduzida. Uma epístola em que Bahá'u'lláh explica sobre os 7 vales. E Bahá'u'lláh diz, citação: este tratado foi revelado na língua do povo, nos dias anteriores à nossa declaração. A ocasião para sua revelação foi o recebimento, no Iraque, da carta de um homem da denominação sunita,
endereçada à corte santíssima. Homem que era tanto um erudito quanto um místico. Destarte, de acordo com a sabedoria divina, esse tratado foi revelado na maneira que era corrente entre o povo. Tá? Então, Bahá'u'lláh recebe uma carta, uma epístola de um homem sunita, também místico. Esse homem, com certeza, tinha conhecimento dos 7 vales, da obra de Attar, 1000 anos atrás, né? A Conferência dos Pássaros, em que Attar fala dos 7 vales, da chegada dos pássaros até a presença do pássaro supremo, né? E vários dos vales de Bahá'u'lláh têm o mesmo nome e dinâmica dos vales de Attar. Então, Bahá'u'lláh responde a esse homem na linguagem dele, conforme era adequado para o entendimento desse homem. Mas daí veja a afirmação de Bahá'u'lláh e as feridas nas quais a Janete vai botar o dedo para crer. No entanto, neste dia, cada alma que fixou seu olhar no horizonte supremo e reconheceu o Deus uno e verdadeiro, alcançou veramente cada um dos 7 vales, ou cada uma das 7 condições mencionadas nele. Então, cada alma que fixou seu olhar no horizonte supremo e reconheceu o Deus uno e verdadeiro, alcançou veramente cada um dos 7 vales ou 7 condições mencionadas nele. Então já estamos no 7º vale. Mas, de novo, o 7º vale, quando aceitamos a revelação de Bahá'u'lláh, que é o vale da verdadeira pobreza e da inexistência absoluta, ele tem começo, mas não tem fim. Por isso que a gente diz para os novos Baha'is, olha, ser Baha'i não é um diploma, é uma matrícula. Ninguém está diplomado em nada. A gente simplesmente ingressou no 7º vale. O 7º vale não dá diploma. Ele é uma matrícula perpétua. Mas como é importante entender que já estamos no 7º vale. Como é importante entendermos essa graça, que já recebemos a luz. Aliás, por falar de luz, deixa eu acender a luz aqui, para também ser iluminado. Pronto. É muito importante, porque então a nossa gratidão aumenta, a nossa coragem aumenta. Nós temos ânimo para não ficar olhando para as nossas faltas, e sim para a graça de Bahá'u'lláh em nos transformar em almas melhores a cada passo, a cada dia, enquanto servimos a fé. É importantíssimo entender que já estamos no 7º vale. É importantíssimo que já estamos no vale da verdadeira pobreza e da inexistência absoluta. Nossa gratidão aumenta imensamente. E nossa responsabilidade também. É claro que isso não significa que a gente já está pronto. Mas significa que a gente já se dispôs a abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. É só isso. Essa é a matrícula. Se não fosse por Bahá'u'lláh, eu não fazia oração obrigatória todos os dias. Se não fosse por Bahá'u'lláh, eu não recitava 95 vezes Allahu Akbar. Se não fosse por Bahá'u'lláh, eu não fazia jejum. Se não fosse Bahá'u'lláh, eu não ensinava a causa. Se não fosse Bahá'u'lláh, eu não analisava a mim mesmo no fim de cada dia antes de ser chamado a prestar contas. Cada uma das leis, cada uma das diretrizes, cada um dos ensinamentos, cada uma das frases, cada uma das palavras é uma chave para a inexistência absoluta. É um passo a mais na verdadeira pobreza. Mas já dentro do 7º vale. Já dentro do 7º vale.
Veja, vocês lembram que Bahá'u'lláh escreveu também os 4 vales. E no próprio 7 vales, ele diz que acima de 7 vales há outras condições de alma. E no primeiro vale dos 4 vales, que são condições de comunhão com Deus, todas elas, Bahá'u'lláh já diz qual é o nosso estado dentro do 7º vale. Ele diz, se os peregrinos são daqueles que buscam Taliban, que buscam a Kaaba do ser almejado, Maqsud, essa condição pertence ao eu. Mas aquele eu, que é o eu de Deus que permeia todas as suas leis. Vejam, no 7º vale existe o eu, mas é o eu de Deus com todas as suas leis. E daí Bahá'u'lláh diz, nesse plano, o eu não é rejeitado, mas amado. Porque esse é o eu sublime. Esse é o eu que abandonou o eu inferior. Esse é o eu que desejou estar no caminho de Deus. Esse é o eu que diz, Deus, purifica-me de mim mesmo. Deixa eu ser passado. Porque o que eu sou, eu não quero ser nem presente. Deixa eu ser sempre passado. E a cada instante, ser mais tu do que eu. Bahá'u'lláh diz, esse é o plano da alma que é aceita por Deus. E é isso que nós já atingimos, queridos. Esse é o 7º vale. A cada dia, a cada instante, um passo a mais. Mas é dentro do 7º vale. Não é uma meta inalcançável. É uma graça que já foi concedida. Nesse processo, dentro do 7º vale, de aperfeiçoar constantemente o eu superior e cada vez mais pobreza do eu inferior e cada vez mais inexistência absoluta do eu inferior, Bahá'u'lláh nos 4 vales também diz uma coisa muito importante. É necessário, pois, que cada um leia o livro do seu próprio eu e não tratados de gramática. Eis o motivo pelo qual ele afirmou, lê teu livro, não é necessário mais do que tu próprio para te condenar nesse dia. Nesse processo, no 7º vale, nós devemos olhar para nós e ver qual é a coisa que está sobrando e que não devia estar comigo. Qual é o apêndice que eu continuo carregando? Qual é o galho morto na árvore do meu ser? Qual é o pedaço do diamante que Deus me deu que eu não lapidei ainda? E conhecer a si mesmo é isso. Será que eu falo demais? Se eu falo demais, eu tenho que lembrar que Bahá'u'lláh diz que excesso de palavras é veneno mortal. Se eu fico todo o tempo olhando para meus erros e tenho um sentimento, um complexo de inferioridade, eu tenho que lembrar que Abdu'l-Bahá diz, não olheis para vós próprios, mas para a graça de Deus. Tenho que lembrar que o guardião disse que não podemos esperar estar prontos, porque então o serviço da causa estaria paralisado. Então, olhando para nós próprios, nós podemos distinguir e perceber o que falta ainda na pobreza absoluta. O que falta ainda na inexistência absoluta. E esse é o processo de aperfeiçoamento constante. E é claro, às vezes nós não lemos o nosso próprio livro devidamente e algum amigo Bahá'í vai ler e vai nos apontar, olha aqui, tu não está lendo esse parágrafo teu aqui, viu só? E vai nos ajudar um pouquinho nesse processo. Vejam, o amado guardião diz, a completa e total eliminação do ego implicaria perfeição.
que o homem nunca pode alcançar completamente. Mas o ego pode e deve ser cada vez mais subordinado à alma iluminada do homem. Isso é o que o progresso espiritual implica. Só isso. Já estamos no 7º vale. Já estamos no vale da verdadeira pobreza. Já estamos no vale da inexistência absoluta. Mas é um vale sem fim. Porque a completa eliminação do ego seria a perfeição. E é impossível isso. Então é um caminho infinito de misericórdia, de graça. Claro, Bahá'u'lláh diz, não sigais as incitações do ego, pois ele vos atrai obstinadamente à perversidade e à lascívia. Segui aquele que é o possuidor de todas as coisas criadas, quem vos admoesta à piedade e ao temor de Deus. Então, não é apenas a lascívia e a perversidade das coisas brutas e grosseiras, como desejar a mulher do próximo, como odiar pessoas de outra religião ou outra raça, como matar e odiar. Não é apenas isso. Mas existe a lascívia da santidade. Existe a perversidade da espiritualidade. Por incrível que pareça. E nós temos que ficar atentos a isso. Em 1650, nem tinha pensado em falar sobre isso, mas Deus Nosso Senhor trouxe o sentimento. Em 1650, o grande padre Antônio Vieira, que nós temos a bênção de ter os seus sermões em português, que Fernando Pessoa chama de o imperador da língua. Ler o Padre Vieira é uma bênção espiritual como é uma bênção para quem ama a arte da linguagem. Poucos escrevem como Vieira, o imperador da língua. E o sermão dele de 1650, pregado na Capela Real de Lisboa, é o sermão da primeira dominga do Advento. Ou segunda dominga, não, primeira dominga do Advento. Pregado na Capela Real de Lisboa em 1650. Imagina, quem estava na plateia era o rei, a rainha, os príncipes todos, toda a nata da sociedade portuguesa, os nobres todos. E Vieira prega sobre o juízo final. E ele fala sobre as surpresas do juízo final, de quantas pessoas que nesse mundo eram elevadas e vão encontrar suas almas pobres na ressurreição. Quantos que nesse mundo foram enterrados em sepulcros adornados com estátuas e vão encontrar suas almas vestidas de trapos. E daí ele diz uma das frases mais lindas que jamais se escreveu e das mais verdadeiras espiritualmente também. Ele diz, porque nesse mundo somos filhos de nossos pais, mas na ressurreição seremos filhos de nossas obras. É extraordinário. Imagina rei, rainha, príncipes e nobres escutando isso. E daí, quando ele fala do juízo final, ele diz por onde os anjos vão começar a selecionar as pessoas. Porque Jesus diz que os anjos vão vir e vão separar os bons dos maus, assim como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E que vai conceder aos salvos o paraíso eterno e vai conceder aos condenados o inferno eterno. E daí Vieira diz, por onde vai começar a fazer a seleção? Não pode ser numa bagunça. Daí Vieira diz, eu tenho para mim que os anjos vão começar a separar os homens, os bons dos maus, por categoria. E por qual categoria vão começar? Tenho para mim que é pelos papas. Imagina nessa hora os olhos se arregalando. Como assim?
E Vieira daí diz, claro, com certeza a maior parte dos abençoados pais da igreja vão para o paraíso, mas sem dúvida há aqueles que vão parar no inferno também. É extraordinário. E vai de categoria em categoria, até chegar nos seus pares, nos sacerdotes. E daí, de novo, ele faz uma das análises mais maravilhosas e que eu acho que para nós, como Baha'is, servos da fé, ativos na fé, como era Mason Remy, é um alerta que vale até nosso último suspiro. Ele diz que aquele pecador que odiou, que fez o mal, que roubou, que traiu, vá parar no inferno, é tristíssimo, mas é natural. Vai ao inferno pelo caminho do inferno. Mas que aquele que se dedicou aos jejuns, às orações, à meditação, ao abandono do mundo e à sujeição da sua vontade à vontade de outrem, vá parar no mesmo lugar, brava desventura. Então ele diz, ir ao inferno pelo caminho do inferno é tristíssimo, mas é natural. Mas ir ao inferno pelo caminho do céu é tristíssimo e brava desventura. E daí ele diz, pobre de nós se nos não salvamos. Pobre de nós se nos não salvamos. A causa de Deus, a causa de Bahá'u'lláh, pode ser causa de ascensão de uma alma e pode ser causa de queda de uma alma. É possível ir ao inferno pelo caminho do céu. Se alguém no caminho de Bahá'u'lláh, em algum momento, pensa que é maior do que os outros e não o servo dos demais, já está no caminho da perdição. Deus o ajude a se arrepender. Deus o ajude a ver a verdade. É extraordinário. Deus abençoe Vieira e o tenha no seu reino de Abha. Oro por Vieira, como por outras almas santas, para estarem no reino de Abha. Então, não são apenas provações grosseiras que nós temos que enfrentar. Não. Nós temos que enfrentar provações sutis também. Por isso, Bahá'u'lláh diz, examina-te a ti mesmo cada dia. Por isso ele diz, como vimos acima, basta o teu livro para ser lido, para te condenar. Enquanto o ego estiver sujeito aos desejos carnais, o pecado e o erro continuam. Eu devia ter colocado aqui entre os textos selecionados, não coloquei, mas vocês vão lembrar. O Sr. Adib Taherzadeh comenta isso no seu livro, da Revelação de Bahá'u'lláh, que numa epístola Bahá'u'lláh diz que há 3 coisas, 3 véus que impedem o homem de Deus. O apego ao mundo material, o apego ao mundo espiritual e o mundo dos nomes. Estar apegado ao mundo material, aos seus bens, aos seus prazeres, à sua luxúria, impede o homem de Deus. Por isso, no cristianismo, temos os 7 pecados capitais, né? O sexo, o prazer da alimentação, que se tornou hoje em dia uma arte, né? As distrações do mundo com as séries vistas em maratona, né? Os jogos da Copa, que parecem ser mais importantes do que a fome dos desesperados no mundo. O apego ao mundo impede o homem de Deus. É o primeiro véu. O segundo véu
é fazer o bem desejando o paraíso. É o apego ao mundo espiritual. É querer fazer uma troca. O Bab diz, adora a Deus de tal forma que não seja nem por amor ao paraíso, nem por medo do inferno. Adora a Deus de tal forma que se a tua adoração levar ao inferno, tu continuas adorando a Deus. E daí ele diz, quem adora de verdade a Deus é liberto do inferno e entra no paraíso. Mas essa não deve ser a causa da sua adoração. Devemos amar a Deus só por amor a Ele, pela beleza dEle, pela grandeza dEle, pela graça dEle, pela majestade dEle. Por Ele se manifestar aos homens vestido de homem e aceitar a cruz e o exílio e o encarceramento para nos trazer a salvação. E daí Abdu'l-Bahá diz, é fácil aproximar-se do reino do céu, mas difícil nele permanecer firme e inabalável, pois as provações são rigorosas e penosas de suportar. E a gente acha difícil se aproximar do reino dos céus. A gente acha difícil aceitar Bahá'u'lláh, aceitar a sua lei. E Abdu'l-Bahá diz que é fácil. Ele diz, o que é difícil é permanecer firme dentro do reino. Porque as provações são rigorosas e penosas de suportar. Deus tenha misericórdia de nós e nos permita. Porque se é verdade que o sétimo vale, o vale da verdadeira pobreza e da inexistência absoluta, se é verdade que esse vale não tem fim, também é verdade que a gente pode cair fora dele. Também é verdade que a gente pode ser rejeitado. Esse alerta de Jesus aos cristãos é, na verdade, um alerta para nós como Baha'is também. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta ser Bahá'í. É preciso abrir mão do orgulho de ser Bahá'í. Não basta ser Bahá'í e reconhecer Bahá'u'lláh. É necessário fazer a vontade dele. Abdu'l-Bahá diz que temos que ensinar às crianças que ser Bahá'í não é um nome, mas uma realidade. E basta nós lermos o nosso próprio livro cada dia para ver em que aspecto essa realidade tem que ser melhor esculpida. Eu não vou ler esse texto, depois vocês leiam no PDF que eu vou mandar na sequência. Mas Abdu'l-Bahá diz que, assim como a Terra atrai tudo para o centro de gravidade, da mesma maneira o ego atrai tudo para o seu centro. Ele diz que, ali está em branco, o homem físico, se não tiver o auxílio do poder divino, ao tentar escapar de um desses inimigos invisíveis, cairá inconscientemente nas mãos de outro. Então, o homem que diz, eu sou muito orgulhoso, eu quero deixar de ser orgulhoso, eu vou meditar, eu vou pedir a Deus, eu quero deixar de ser orgulhoso. Porque o orgulho leva para o inferno. Eu não quero ser orgulhoso. E daí ele luta para se esforçar, para se libertar do orgulho. E daí ele cai vítima de outro inimigo invisível. Porque o ego atrai o tempo todo. E daí Abdu'l-Bahá diz, ali em branco também, o único poder capaz de libertar o homem desse cativeiro é o poder dos sopros do Espírito Santo. É o único poder. O homem que tenta se elevar espiritualmente sem o poder do Espírito Santo não se eleva espiritualmente. Ele cai de um inimigo do ego para outro inimigo do ego, achando que já está mais puro. E nós sabemos que o Espírito Santo só está
na revelação de Deus para cada dia. Não está em outro lugar. Abdu'l-Bahá nos diz: quem somos nós para julgar? Não sabemos qual é o nosso próprio fim. E os pensamentos de Deus são distintos dos nossos. Nós não podemos ter orgulho de ser Baha'is. Nós temos que ter gratidão de ter sido capazes de reconhecer Baha'u'lláh e tentar viver uma vida Baha'i. Mas não sabemos qual é o juízo final. Não sabemos. E aqui os últimos 3 slides. Esse é um texto que não circula em português, mas eu acho ele vital para todos nós nesse estágio de falarmos do 7º vale. Existe uma diferença entre caráter e fé. Em geral, é muito difícil aceitar esse fato e tolerá-lo. Mas permanece o fato de que uma pessoa pode acreditar e amar a fé Bahá'í, até mesmo estar pronta para morrer por ela, e ainda assim não ter um bom caráter pessoal, ou possuir características em desacordo com os ensinamentos. Devemos tentar mudar, deixar que o poder de Deus ajude a nos recriarmos e nos tornar verdadeiros Baha'is, tanto em ação quanto em crença. Mas às vezes o processo é lento. Às vezes nunca acontece, porque o indivíduo não se esforça o suficiente. Que alerta! Que alerta e que lição de humildade. Nós não podemos correr o risco de ir ao inferno pelo caminho do céu. Por isso Abdu'l-Bahá diz: concentrai os pensamentos em vosso próprio desenvolvimento espiritual e cerrai os olhos às deficiências de outras almas. Poucas coisas podem conduzir tanto uma alma dentro do serviço à fé para a perdição, quanto ficar olhando para os defeitos dos outros. Num texto do Guardião, que o Sr. Rupert Dunbar coloca no estudo dele sobre as forças de nossos tempos, o Guardião diz que os Baha'is devem evitar que as forças da escuridão ingressem dentro da fé por pensarem e falarem mal uns dos outros. Temos que evitar que as forças da escuridão entrem dentro da fé por pensar e falar mal uns dos outros. Concentrai os pensamentos em vosso próprio desenvolvimento espiritual. E vejam o alerta de novo de Abdu'l-Bahá. Ele não diz concentrai os pensamentos em vossas próprias faltas, em vossos próprios pecados. Não é ficar olhando para os pecados, mas para o que falta desenvolver. Olhar para o que existe, não para o que não existe. E aqui, uma pequena metáfora, se me permitem, que ao longo das décadas eu tenho repetido, e eu acho que se aplica muito bem para entender o que acontece aqui. Porque muitas vezes a gente pensa assim, puxa, mas eu vejo, ele é Bahá'í, mas de vez em quando está tomando pinga. Sabe? Eu vejo que ele é Bahá'í, mas fala pelos cotovelos. Baha'u'lláh diz que excesso de palavras é veneno mortal. Eu sei que ele é Bahá'í, mas eu vejo que tem uma pitadinha de ego quando o pessoal diz que a palestra foi legal. Ele fica todo emplumado, que nem um pavãozinho. Sabe? Nós temos olhos muito capazes de perceber as faltas dos outros. Então, o que significa fechar os olhos aos pecados alheios e abri-los para os nossos próprios pecados? O que significa as palavras de Jesus
de não ficar olhando o cisco no olho do próximo, enquanto temos uma trave no nosso próprio olho. Porque a gente não é bobo. Eu digo, mas meu Deus, eu não posso evitar, eu vejo que aquele lá está errado nisso, eu vejo que aquele outro está errado nisso, eu vejo que aquele outro se amaziou com uma moça bonita, eu vejo que aquele outro tal coisa, eu vejo que aquele outro talvez seja gay, eu vejo que aquele outro talvez seja fofoqueiro demais, eu vejo que aquele outro acha que é o bam, bam, porque é membro da Assembleia, ou é conselheiro, ou é membro da Casa de Justiça, ou é filho do membro da Casa de Justiça. Nós temos olhos. A minha metáfora é meio bruta, mas eu acho que ela funciona. Vamos dizer que a gente vai passar um fim de semana numa gostosa casa na serra, em Gramado. Para não dizer os Alpes suíços, porque hoje em dia o dinheiro está curto, mas para Gramado ainda dá para ir. Vamos lá, 3 casais de amigos. E daí, num determinado momento, eu quero entrar no banheiro, abro a porta do banheiro, eu vejo que a esposa de um dos amigos está sentada no vaso sanitário. Ela esqueceu de trancar a porta. Eu abro a porta e vejo ela sentada no vaso sanitário. O que eu faço? Eu abro mais a porta e digo, desculpa, querida, é que eu estava agora com vontade de fazer xixi, mas eu vejo que agora tu está sentada no vaso, não sei se está fazendo o número 1 ou o número 2, mas fica à vontade, fica tranquila, relaxa, depois eu volto. Só tenta da próxima vez trancar a porta, porque tu vê, eu abri assim de repente, agora eu te vi aí. Claro que não! A gente abre a porta, vê o joelho da esposa do amigo e fecha a porta rapidinho. Pedindo a Deus que ela não tenha visto quem é que abriu a porta. Pedindo a Deus que ela não tenha visto a mim, como eu vi ela. Eu acho que é assim. Nós não somos tontos, nós enxergamos. Mas o que Bahá'u'lláh nos pede é não ficar contemplando. Não abre a porta para falar com a amiga que está sentada no vaso sanitário. Fecha a porta rapidinho. Se tu achar que o outro está fazendo é tão mal que pode prejudicar a fé, fala para a Assembleia, fala para o membro do corpo auxiliar, fala para o conselheiro e esquece. Fecha a porta. Não olha mais. Numa epístola, num texto lindo, o amado guardião diz: que os problemas surgem porque os amigos querem agir como instituição e querem que as instituições ajam como pessoas. Nós temos que fechar a porta e não ver, mas as instituições abrem a porta e tentam ajudar. Como indivíduos, nós não podemos fazer outra coisa a não ser esquecer o erro e pedir a Deus por aquela alma. E que tenha misericórdia daquela alma e de nós próprios. E aqui, para consolo final, e cada vez que eu estou triste comigo mesmo e com o mundo, eu tento ler esse texto e repetir e saber de cor. Bahá'u'lláh, nosso Senhor. Meu Deus, se ninguém for encontrado que se haja desviado de teu caminho, como então poderá desfraldar-se a insígnia de tua misericórdia, ou içar-se a bandeira do teu abundante favor? E se iniquidade não for cometida, que é que te pode proclamar o ocultador dos pecados dos homens? A eterna clemência, o onisciente, a suma sabedoria. Seja minha alma um sacrifício pelas transgressões dos que contra ti transgridem. Pois sobre essas transgressões são emitidas as doces fragrâncias das ternas graças de teu nome, o compassivo, o todo misericordioso.
Seja minha vida oferecida em holocausto pelas ofensas dos que te tenham ofendido. Pois por seu intermédio, os sopros de tua graça e a fragrância de tua benevolência se tornam conhecidos e se difundem entre os homens. Seja meu mais íntimo ser uma oferta pelos pecados daqueles que contra ti pecaram, pois é em consequência de tais pecados que o sol de teus múltiplos favores se revela acima do horizonte de tua generosidade. E as nuvens de tua infalível providência chovem suas graças sobre as realidades de todas as coisas criadas. A nossa vida deveria ser oferecida só por esse texto. Bahá'u'lláh não pede que a sua vida seja oferecida em holocausto pela santidade dos santos, mas pelo pecado dos que pecam. Esse é o sétimo vale, no qual nós já estamos e do qual nós nunca vamos sair, se formos fiéis.